Nesse módulo, você irá aprender os principais gastos que impactam na precificação da sua empresa. Quais são as 4 categorias de gastos que não devem ser consideradas no processo de precificação? Você também irá aprender a como categorizar e definir gastos fixos e semifixos e custos de despesas. Assim como nas próximas aulas, nessa nós iremos primeiramente começarmos vendo uma parte teórica para depois passarmos para a parte prática. E vamos começar entendendo o conceito de gasto. Primeiro, um gasto é qualquer valor que sai da sua empresa, um sacrifício financeiro para se obter um bem ou serviço. E esse gasto ele pode ser categorizado de diversas maneiras. Ele pode ser custo, despesa, investimento ou perdas, ok? Um gasto é um custo quando ele está direta ou indiretamente ligado à produção de um bem ou um serviço. Por exemplo, imagine que você fabrica o seu produto, digamos que é um produto alimentício, você vai ter uma fábrica de queijos, por exemplo. Então, tudo que está diretamente, ou seja, que se pode medir e mensurar e atribuir diretamente ao produto, é considerado como custo direto. Aqueles gastos que estão indiretamente conectados na produção desse item, por exemplo, o salário do gerente da fábrica, por exemplo, pode ser considerado como um custo indireto de fabricação. Por quê? Porque a gente não consegue medir exatamente quanto do tempo desse gerente da fábrica é alocado em cada um dos produtos, ok? Então esses são os conceitos de custo direto e de custo indireto. Aquilo que a gente consegue atribuir diretamente ao produto é considerado como direto, e aquilo que a gente não consegue, ou é muito caro, ou é muito difícil atribuir diretamente ao produto, a gente pode categorizar ou tratá-lo como custo indireto. Então esse é o conceito de custos, e é direto e indireto. Agora, gastos que não estão diretamente ligados à produção, mas que são necessários para a operação da empresa, podem ser categorizados como uma despesa. Por exemplo, a contabilidade da empresa não está nem direta nem indiretamente conectado à produção do produto, está conectado à operação, à gestão da empresa, por exemplo, ao gerenciamento da empresa. Então, nesse exemplo, a contabilidade é uma despesa. Outro exemplo de despesa é, por exemplo, uma consultoria, ou um software, ou a conta do telefone do escritório, por exemplo. E só para citar alguns, a gente vai passar ao longo do curso em diversos exemplos para deixar mais claro isso para vocês. Mas esse é para que você tenha uma visão mais geral assim desses conceitos de custos e despesas, ok? O investimento é uma aplicação de recurso visando um retorno futuro. Então, por exemplo, você vai fazer uma reforma na sua fábrica, ou você vai comprar máquinas e equipamentos, ou você vai comprar um veículo novo. Tudo isso é categorizado como investimento, porque você visa um retorno futuro. E perdas são gastos que não resultam em benefícios futuros, são geralmente algo esporádico. Então, aconteceu algum acidente com algum veículo, queimou ou estragou alguma máquina, ou você teve qualquer prejuízo específico de estoque, ou de qualquer outra situação que é esporádica e não previsível na sua empresa, tá bom? Então, esses são os principais conceitos. E aqui dentro do real custo, a gente vai tratar especificamente, nós iremos trazer essas informações. Basicamente, custos e despesas, ok? Investimentos nós não traremos para dentro do sistema, por quê? Porque o investimento numa empresa é feito com o lucro dessa operação. Então, imagina que você compra um produto, compra matéria-prima, transforma essa matéria-prima em produto acabado, tem uma série de despesas no escritório para gerenciar e distribuir esses produtos, por exemplo, comissões, impostos e tudo mais, e o produto gerou, por exemplo, 10% de margem de lucro líquida, 5% de margem de lucro líquida. É com esses 5 ou 10% de resultado líquido do produto ou eventualmente da empresa que você, como gestor, poderá utilizar esse valor para reinvestir na sua empresa, nesse exemplo, ok? Então, a gente não deve trazer investimentos, nem futuros, nem passados aqui para dentro do real custo e tratá-los como custo ou despesa, ok? Muito menos perdas, porque as perdas são algo imprevisível para a empresa. Agora, se no processo de fabricação dos seus produtos você tem alguma previsibilidade que todas as vezes ou muitas vezes que você faz determinado processo, você tem uma perda de 2%, 5% em determinada matéria-prima, ok, aí a gente pode ajustar isso aqui no sistema, a gente pode ajustar isso no rendimento. Por quê? Porque é previsível. A perda nós estamos tratando como algo imprevisível aqui. Uma vez na vida da empresa aconteceu algum acidente
com o veículo e nós tivemos determinado prejuízo ou determinada perda. Uma vez, durante muito tempo de vida útil, estragou a câmara fria e nós perdemos parte importante do nosso estoque. Agora, o que não é perda é algo previsível, que, por exemplo, muitas vezes que nós fizemos determinado processo, nós temos 3% de perda, então isso a gente pode categorizar como um custo e já ajustar aqui dentro do sistema, ok? Então, iremos tratar apenas de custos e despesas, mas é importante para que você conheça essa visão geral. Quando a gente está falando de gastos, por que a gente está usando esse termo de gastos? Porque é algo genérico, pode ser custo ou despesa. Quando a gente está tratando de custo, esse custo nós temos que ter a clareza que pode ser direto ou indireto. Depende do quê? Depende se a gente consegue alocar diretamente no produto ou não. Se sim, nós trataremos como custo direto, se não, nós iremos tratar como custo indireto. E a despesa é muito mais relacionada à operação, à gestão e à administração da empresa como um todo, ok? Passando para o próximo slide, quando a gente acessa o real custo, até então nós estamos tendo uma visão de custos e despesas, ok? Agora eu quero colocar uma camadinha a mais de termos para que você tenha claro. Agora a gente vai entender sobre fixos e variáveis, ok? Então, de custos e despesas para fixos e variáveis. Vou trocar aqui. Quando a gente entra no sistema, nós temos os 6 principais módulos do sistema, que são gastos, pessoas e imobilizados, materiais, produtos e precificar. Esses 3 primeiros, gastos, pessoas e imobilizados, nós iremos incluir aqui tudo que é fixo ou semifixo na sua empresa. Fixo ou semifixo. E todos os valores que são variáveis, nós iremos incluir materiais, produtos ou aqui no precificar, ok? Vamos entender o que é isso. Um gasto fixo é aquele que permanece constante independentemente do nível de produção ou de vendas. Clássico é o aluguel, a contabilidade e determinados softwares, por exemplo. São considerados como gastos fixos, ok? Tá aqui, eu já coloquei alguns exemplos, seguros, licenças e por aí vai. Só que isso atrapalha muita gente. Gastos semifixos. Gastos semifixos. O que acontece? Eles variam dentro de uma faixa relativamente previsível. Por exemplo, manutenção de equipamentos. Outro exemplo, materiais de escritório. Outro exemplo, serviços mensais de, sei lá, jardinagem, manutenções ou qualquer outra questão. Uma coisa comum é indústrias que emitem boletos, que fazem a cobrança do boleto. Dependendo do volume de cobranças, vai ter mais ou menos boletos para pagar, mais ou menos valores para pagar. Então, às vezes é R$300, às vezes é 900, às vezes é 600. Nós temos que considerar, esse gasto como um gasto semi-fixo, porque ele está variando dentro de uma faixa específica, ok? Então, fixos e semifixos. Muita gente acha que um gasto fixo é aquele que é sempre aquele número e nunca vai mudar. E aqui, fazendo adendo nesse tipo de informação de gastos fixos e semifixos, é importante ressaltar que nenhum gasto é 100% fixo em nenhuma empresa. Como assim? Para pensar, se você tem uma empresa que paga R$20 mil de aluguel e que tem um faturamento de 1 milhão, por exemplo, se a sua empresa sair de um faturamento de 1 milhão para 30 milhões, provavelmente você vai precisar de mais espaço na sua empresa. Então você vai ter um aluguel mais alto, agora você vai ter 40 mil reais de aluguel, por exemplo. Então, note que mesmo o aluguel, que é o clássico dos gastos fixos, mesmo ele não é 100% fixo. Todos esses gastos, fixos e semifixos, eles têm esse comportamento dentro de uma faixa previsível de receita e dentro de uma faixa previsível de operação. Se a sua receita diminui muito, você vai ter que trocar de aluguel, não tem jeito. Se a sua receita aumentar muito, você vai ter que trocar de aluguel também, não tem jeito, você vai precisar de um espaço maior, ou vai precisar de mais softwares, ou vai precisar de uma contabilidade, talvez para um outro regime tributário. Então, você vai precisar fazer alterações nessa estrutura de gasto fixo. Legal. Então, entendido essas duas partes. Agora, o que é um gasto variável? É aquele gasto, ou são gastos, que estão diretamente conectados com o faturamento da empresa. Os mais comuns: comissões, impostos, eventualmente taxa de meio de pagamento, fretes de envio, matéria-prima e por aí vai. Esses são os mais comuns. Por quê? Quanto mais você vende, mais matéria-prima você vai comprar, mais embalagens você vai comprar, mais impostos você vai pagar, mais comissões, mais fretes você vai pagar. Então, esses gastos variáveis, eles têm esse tipo de comportamento, que quanto mais vende, mais paga, e os gastos fixos e semifixos, eles têm um comportamento mais estável, mais regular. Esse do meio, o semifixo, é o que mais gera dúvida, porque eu não consigo colocar ele como variável, porque ele não está diretamente conectado com a venda, mas também ele não tem um comportamento de todos os meses ser o mesmo valor.
tá bom? Espero ter esclarecido nesses pontos. Legal. Vamos passar agora para um slide importante mais um slide importante, que é as 4 categorias que nós não devemos lançar ou não devemos tratar como gastos fixos, ok? E nota o seguinte, eu vou voltar aqui rapidamente. No slide anterior, eu chamei gastos e falei de custos e despesas. E agora, quando a gente está tratando de fixos, semifixos e variáveis, nota que eu sempre estou utilizando a palavra gastos fixos, gastos variáveis, gastos semifixos. Por quê? Porque um gasto fixo, ele pode ser uma despesa fixa ou um custo fixo. Um gasto variável pode ser uma despesa variável ou um custo variável. Então, ele se sobrepõe agora a essas duas informações, tá bom? Adendo importante. Agora, falando sobre as 4 categorias que não devem ser lançadas aqui nesse módulo número 1, que é o módulo de gastos. Primeiro, nós não devemos lançar investimentos, máquinas, equipamentos ou reformas, ok? Vamos deixar de fora isso. Segundo, nós não devemos lançar aqui nem juros, nem o principal de financiamentos ou de parcelamentos que você possa ter. Também isso não vai aqui. Terceiro, nós não devemos lançar gastos esporádicos e prejuízos, como ações trabalhistas, danos em carros ou veículos, ou perda de máquinas, ou qualquer outro item que eu já havia citado. E quarto e último, nós não devemos lançar aqui nenhum gasto pessoal dos proprietários ou dos sócios. Então, é comum acontecer o seguinte, o sócio retira determinado valor todos os meses da empresa, mas tem o combustível do carro, aí tem o determinado valor, o outro mais um, mais um, mais um. Então, a minha sugestão é fazer o quê? Soma todos esses valores e lança tudo como Prolabore, tá bom? E aí o próprio sócio da empresa paga o Prolabore paga esses gastos com o seu próprio Prolabore, tá bom? Essas 4 categorias não devem entrar aqui. Legal. Agora é o seguinte, se você viu esses 2 itens, você provavelmente deve estar na dúvida, nossa, mas como é que eu vou definir esses gastos? Como é que eu vou traduzir os gastos da minha empresa para essa lógica e para essa metodologia, que é a correta, que é a definição de custos e despesas, gastos fixos, semifixos e variáveis. Como é que eu vou fazer isso na prática? Antes da gente passar para a prática, eu preciso passar alguns passo a passo bem claro aqui para você, que é como definir gastos fixos e semifixos. Nós temos 4 metodologias para fazer isso. A primeira delas é a mais fácil de todas. Aluguel, que é o nome dela, eu dei o nome de último valor. Por exemplo, aluguel. R$10.000 por mês é tratado como fixo. Então, nesse caso, utilize o último valor. Se o aluguel aumentar para 12 mil, utilize o último valor, R$12.000. E por aí vai, ok? Agora, nem todos os gastos fixos têm exatamente esse comportamento. Alguns gastos fixos, eles são anuais. Então, eu dei o nome de base mensal. Esse é o segundo método para definição de gastos fixos. Por exemplo, o alvará de funcionamento, R$2.000 por ano. Pegue esses 2.000, divida por 12 e nós temos R$166,67 por mês. Nós temos que utilizar como tudo na empresa, toda a nossa precificação, salários, aluguéis, tudo isso é uma base mensal aqui no Brasil, a gente precisa trazer isso para uma base mensal também, tudo para uma base mensal. Assim fica mais fácil, ok? Então, nesse caso é simples, é só pegar o valor anual e dividir por 12 e pronto, nós temos esse valor mensal. Por mais que isso não impacte o caixa no mês a mês da empresa, aqui no real custo, nós estamos tendo uma visão econômica, então a gente precisa alocar numa base mensal. Legal. Então, esses dois não tem problema nenhum, isso é fácil. Agora, vamos para o 13 e para o 4, que eu acho que é o que pode gerar mais dúvidas ou resolver alguns problemas que podem acontecer. Média móvel, por exemplo, manutenção de veículos ou manutenção de máquinas e equipamentos. Não é sempre o mesmo valor todos os meses. A gente paga quando tem manutenção. Quando tem mais, a gente paga mais. Quando tem menos, a gente paga menos. Então, a gente precisa tratar como gasto fixo ou semifixo, no caso de manutenção. Só que, de novo, ele está variando dentro de uma faixa relativamente previsível. Por isso que a gente está tratando como gasto fixo. Então, nesse caso, o melhor é utilizar o que eu chamo de média móvel. Por exemplo, vamos supor que você está utilizando um valor de 12 meses para média móvel. Nos últimos 12 meses, nós fizemos a apuração e a empresa gastou R$16.349,15 como gasto total do período em manutenção. Então, o que a gente vai fazer é utilizar uma média móvel dos últimos 12 meses. Se você acredita que esse período não representa a realidade, a gente precisa escolher outro período. 12 meses, 9 meses, 3 meses, por exemplo. Note o seguinte, que não é 12 meses, é um período que representa a realidade. Geralmente eu recomendo 12 meses, por quê?
Porque ao longo do tempo, ao longo do ano, pode existir alguma sazonalidade. Tem mês que vende mais ou menos, por exemplo, mês que tem menos ou mais manutenções. Então, utilizando uma média de 12 meses, isso tende a suavizar essas sazonalidades, por exemplo. Mas se a empresa cresceu muito nos últimos 12 meses, isso pode não representar a realidade. A gente pode ter que utilizar um período mais curto para trazer um número mais próximo da realidade. Se você acredita que esses 12 meses representem, pega esse número e divide por 12. E nota o seguinte, é os últimos 12 meses a contar a partir da data que você está fazendo esse levantamento. Não é o ano passado, é os últimos 12 meses, ok? Número 4 é uma definição de orçamento. Por exemplo, o mais comum é publicidade. Então, se você pegar o último mês para definição de publicidade, esse último mês pode ser 5 mil, pode ser 0, por exemplo, ou pode ser 10 mil. Então isso não representa a realidade. Se você pegar uma base anual, não sei, talvez pode não representar a realidade, porque a empresa mudou a estratégia e agora a gente vai gastar menos ou agora a gente vai gastar mais. Se pegar uma média móvel, também pode não representar a realidade no caso de publicidade. Eu gosto, nesse exemplo específico de publicidade ou marketing, enfim, utilizar um orçamento. Então vamos supor que seja 5 mil reais por mês o orçamento para publicidade. Se a gente gastar um pouquinho mais ou um pouquinho menos, tudo bem, desde que na média ao longo do tempo fique em torno de 5 mil reais, ok? Essas são orientações para que você consiga fazer essa definição dos gastos fixos e semifixos. Agora, vamos falar sobre os gastos mais comuns. É muito comum quem não tem esse tipo de exercício ou de prática pronta na empresa, ter dúvidas sobre o que entra, o que não entra, ou simplesmente não lembrar o que deve entrar e acabar deixando itens de fora. Então eu criei uma lista com os gastos mais comuns para te ajudar, os gastos fixos e semifixos mais comuns, ok? Então você pode ler cada um deles e simplesmente te ajudar a lembrar sobre o que deve e o que não deve entrar. Ok? Então eu vou passar aqui, vamos falar agora sobre o nosso formulário. Então essa é uma prévia do formulário, já a gente vai passar para ele e aqui você vai cadastrar o nome do gasto, simplesmente retornando água, por exemplo, café e por aí vai. Café, coleta de lixo, energia elétrica e outros itens. Então vai colocar o nome, categoria e depois vai colocar o tipo, se é custo direto ou indireto. Eu já vou mostrar para você no sistema. E aí, nós já falamos sobre o gasto e aí a categorização de custo indireto e despesa. Então eu vou passar agora para a explicação de cada um deles. Nós iremos categorizar todos os gastos fixos e semifixos da empresa. Esses gastos, eles podem ser custo indireto ou despesa. Então, um custo indireto, a gente vai selecionar quando forem gastos relacionados à produção, mas que não podem ser diretamente atribuídos a cada produto. Por exemplo, os mais comuns, água. Na maioria das indústrias, a gente não tem uma medição precisa de quanto de água nós gastamos para fazer cada um dos produtos. Porque geralmente é muito barato, ou porque simplesmente é muito barato a água, ou porque é muito caro, o custo demanda muito tempo fazer esse tipo de medição. Então a gente pode pegar um valor mensal de água, vamos supor 600 reais por mês, e incluir como um custo indireto de fabricação. Outro gasto também que é comum ser categorizado como custo indireto é a energia elétrica da fábrica e manutenção de máquinas e equipamentos. Todos esses itens, eles estão indiretamente relacionados à produção e, portanto, podem ser categorizados como custo indireto. Agora, anota o seguinte também. Se você, por exemplo, pegar um livro de contabilidade de custos, no livro estará escrito a energia elétrica da produção de itens na sua fábrica é um custo direto de produção. No livro está escrito isso, ok? Então, a gente precisa tratá-lo como um custo indireto. Só que, na prática, para muitas pequenas e médias indústrias, custa muito caro medir isso, ou fica impreciso medir isso. Então, se a gente for seguir o que está no livro, muitas vezes a gente vai precisar de uma pessoa exclusivamente só cuidando disso, vai custar dinheiro para a empresa. Se a sua empresa pode pagar por isso, ou se isso vai gerar mais benefício do que custo para fazer esse tipo de controle, ótimo. A gente pode seguir o livro e pode fazer esse tipo de medição. Agora, se a sua empresa não pode pagar por isso, ou se, na sua visão, vai gerar menos benefício do que o custo para se ter esse tipo de apontamento, nesse caso a gente pode tratar a energia elétrica como um custo indireto de fabricação. Vamos falar agora sobre a despesa. A gente vai cadastrar esse gasto e vamos marcar como despesa gastos relacionados ao escritório, à administração, contabilidade, sistemas, relógio ponto e por aí vai. Uma última observação antes da gente passar para a parte prática, às vezes o mesmo gasto pode ser classificado como custo indireto e pode ser categorizado como despesa simultaneamente. Vou dar um exemplo.
o aluguel da fábrica, o aluguel, desculpa, vou tratar como aluguel. Geralmente, o aluguel em pequenas e médias empresas é o mesmo aluguel para tudo. A gente não tem um aluguel para o escritório e um aluguel para a fábrica. Nós temos um aluguel só, 20 mil reais, 10 mil reais, só para usar um valor redondo. Nesse caso dos 10 mil reais, vamos supor que cerca de 90% da metragem quadrada do imóvel em que nós temos alugado seja para a fábrica e em torno de 10% seja para o escritório. Você pode fazer essa medição se você quiser. Quantos metros quadrados tem o escritório, quantos metros quadrados tem a fábrica, por exemplo. Nesse caso, se 90% do aluguel da fábrica e 10% do escritório, a gente pode fazer 2 lançamentos. 90% do valor do aluguel, ou seja, 9 mil reais, nós iremos cadastrar como custo indireto e cerca de 10% nós iremos cadastrar como despesa, ok? Recomendo fazer isso, fica bem mais preciso e iremos ver na prática agora como fazer isso, ok? Essa parte teórica fica por aqui, vamos agora para a parte prática direto no sistema. Agora vamos passar para a parte prática, que é o lançamento aqui no real custo. Então vamos em gastos, e em seguida você clica em adicionar. Vamos supor que você vai adicionar contabilidade aqui, ok? Em seguida você adiciona uma categoria. Então eu recomendo você deixar pré-cadastrado, essas categorias são as mais comuns. No caso de contabilidade eu vou marcar como despesas gerais e administrativas. Essas categorias elas são muito mais para sua organização interna, então elas não vão interferir em nada os cálculos aqui dentro do sistema, ok? Agora o tipo é importante, porque isso vai determinar diferenças de cálculo aqui. No caso da contabilidade é uma despesa, então eu vou marcar como despesa e vou lançar, por exemplo, o valor mensal aqui. Vou clicar em enviar e pronto, ele já foi salvo. Agora vamos supor que você vai cadastrar o aluguel da fábrica. Vamos supor que seja em torno de 90% do aluguel é um custo indireto de fabricação. Então eu vou marcar aqui, vou marcar indireto de fabricação e vou colocar um exemplo, 9 mil reais. Aí eu vou lançar outra parte do aluguel, vamos supor do escritório, e vamos supor que seja em torno de 10%. Vou marcar como despesa e vou marcar como despesas gerais e administrativas e vou lançar R$1.000 nesse caso. Coloquei enviar e pronto, já está salvo. Se eu vier aqui em gastos, esses são os 3 lançamentos que eu deixei categorizado, olha só. O aluguel da fábrica, aluguel do escritório e, nesse caso, a contabilidade. Ok? Se você perceber, ele está dividido aqui como custo indireto, 4 lançamentos, e despesa, 16 lançamentos. Custo indireto, o valor de R$22.617 e despesas cerca de R$42.000 de despesas. Se você clicar aqui em mostrar resumo, você poderá ver o valor total desse item. Se você tiver uma base de dados, por exemplo, como essa, já organizada com todos os gastos definidos, você pode simplesmente clicar aqui em mais opções e clicar em importar via planilha ou simplesmente colando dados. Se você não tem isso já organizado, eu recomendo que faça o lançamento diretamente aqui dentro do real custo, ok? Se você precisar editar qualquer coisa, basta clicar e fazer qualquer alteração. Se você quiser editar essas categorias, você pode vir em gastos, categoria de gastos, e aí você faz a edição aqui dentro. Então, se você colocar o número 2 aqui, por exemplo, e vier para cá, pronto, ele já está categorizado como o número 2. É isso, super simples. A parte de lançamento do sistema, uma vez que você entendeu toda a teoria e toda a lógica por trás, a parte de lançamento no sistema é a mais fácil de todas, tá bom? Te vejo na próxima aula. Um abraço, que é aula sobre pessoas.